Hebreus 12, de 1 a 3, é o texto da meditação dessa noite. E a palavra de Deus, ela diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Aonde está Jesus agora? Isso é muito importante. Você crê nisso? Você crê que Jesus agora está sentado à direita do trono de Deus? Você crê que o trono do universo não está vazio? Que tem um Deus reinando? Você crê nisso? Isso é muito importante para a nossa vida, nós termos essa confiança, essa palavra muito bem alicerçada dentro do nosso coração. Nós temos que olhar para este Jesus, firmemente, autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora, em 2024, eu ia falar 2023, irmãos, acontece, né? Agora, em 2024, ele está onde? Ele está sentado à direita do trono de Deus. O Senhor Jesus está entronizado. Verso 3, vamos ler juntos o verso 3? Portanto, pensem... Olhem para esse Jesus que está entronizado, olhem para Ele firmemente, pensem nele, olhem para o Senhor para que vocês não cansem e nem desanimem. Queridos irmãos, todos nós corremos o risco na nossa vida de desenvolvermos atitudes, desenvolvermos padrões de comportamento, hábitos que nos fazem muito mal. Todos nós corremos esse risco de desenvolvermos esses padrões, hábitos, que prejudicam grandemente as nossas vidas. Na medida em que nós vamos vivendo a nossa vida, nós corremos o risco de desenvolvermos essas atitudes prejudiciais. Às vezes, meus irmãos, ao longo da nossa caminhada na vida, nós acabamos desenvolvendo manias, nós acabamos desenvolvendo esquisitices, nós acabamos desenvolvendo, às vezes, reações, as mais diversas situações pelas quais nós estamos passando, reações que nos prejudicam e nos atrapalham. E mais do que isso, geralmente, essas reações esses hábitos ruins, destrutivos que nós desenvolvemos e que não atrapalham só a gente, mas também machucam pessoas próximas de nós, machucam as pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que nós amamos, pessoas para as quais nós não queremos fazer mal, mas nós desenvolvemos essas reações, esses padrões ao longo da caminhada e há esse risco de desenvolvermos isso que nos prejudica demais. Padrões que machucam a nós mesmos e padrões que machucam os outros. E o texto de Hebreus aqui, que nós lemos, fala exatamente disso. Porque aqui o autor de Hebreus, ele nos dá um conselho. Hebreus 12:1, ele dá um conselho. Ele aconselha a nós nos livrarmos de todo
peso e do pecado que firmemente se apega a nós e corrermos a carreira que nos está proposta. O que o autor de Hebreus está falando aqui ele compara a vida cristã com uma maratona, porque ele diz: corram a carreira que vos está proposta. Então ele compara a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã, a uma maratona. E nessa maratona, ele diz, tem coisas, tem pecados que ao longo dessa jornada que nós vamos fazendo, tem pesos e tem pecados que firmemente acontece o quê? Eles firmemente se apegam a nós, eles são comportamentos que colam na gente. As versões antigas dizem assim, o pecado que firmemente nos assedia, ou tenazmente. A ideia tenazmente, tenaz, é uma cola, é uma solda. São comportamentos que ficam assim grudados na gente. Pecados. E algumas versões da Bíblia falam que para nós nos desembaraçarmos disso, por quê? Porque esses comportamentos nos embaraçam, esses comportamentos nos prejudicam, na nossa maratona, eles nos enrolam, a gente fica todo enrolado, a gente fica embaraçado. E aqui ele diz, nesse texto então, que ao longo da nossa maratona, da nossa caminhada, sim, nós acabamos às vezes desenvolvendo pecados, comportamentos, pesos que prejudicam o nosso desenvolvimento, prejudicam o nosso avanço nessa maratona e que por fim, como nós lemos juntos o texto aqui, podem fazer a gente desanimar nessa jornada. A gente fica desanimado, como diz aqui o texto, a gente fica cansado com esses pesos, com esses pecados, e isso nos é extremamente prejudicial. Mas tem uma boa notícia aqui, que eu queria deixar essa noite para nós. Há uma boa notícia. Qual é a boa notícia que esse texto nos dá? Que é possível nos livrarmos desses hábitos, desses padrões, que às vezes estão colados na gente, firmemente colados em nós, mas é possível nós nos livrarmos disso, amém, irmãos? Essa é uma notícia maravilhosa. As mudanças que a gente precisa fazer, mudanças difíceis, são possíveis de serem feitas. Nós não precisamos ser escravos do passado, amém? Nós não precisamos, meus irmãos, ser escravos do passado. Nós podemos nos livrar dessas coisas que nos prejudicam e que fazem pessoas que estão próximas a nós muitas vezes sofrerem. Como eu já disse outras vezes aqui, nós não precisamos ser a Gabriela. Lembra da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, sempre o quê? Vocês conhecem, vocês ouvem no rádio, vocês ouvem no Spotify, sempre Gabriela. Nós não precisamos ser a Gabriela, que vai ser sempre assim, que nasceu assim, vai continuar sendo assim. E a boa notícia, meus irmãos, é que sim, nós podemos nos livrar de comportamentos que nos embaraçam, que nos atrapalham, que prejudicam as nossas vidas. Nós podemos sim nos livrar disso. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem padrões? Você tem reações, hábitos, desequilíbrios que te fazem muito mal? E que você tem às vezes lutado contra, mas te fazem mal? Você tem coisas aí, você tem padrões, hábitos que você percebe assim que estão
estão prejudicando a tua caminhada e que você gostaria de mudar, você gostaria de se livrar disso. Talvez você tenha o hábito de falar demais e você fala: nossa, falei demais de novo, me prejudiquei de novo. Falar demais, hábitos prejudiciais. Talvez você tenha o hábito de explodir de raiva. Você explode de raiva diante de situações e isso te prejudica. A tua carreira profissional fica muito prejudicada. A tua vida em casa fica muito prejudicada. Talvez você tenha o hábito, você criou o hábito de ser um crítico, um murmurador. Como eu já disse outras vezes aqui, você olha em cima da mesa e você fala assim: está faltando tal coisa. Você não vê o que tem, você vê o que está faltando. Ih, só faltou um purê. Ó, pode ter picanha em cima da mesa, mas você fala assim: faltou o purê. Talvez você desenvolveu um hábito de ser uma pessoa pessimista, murmuradora, crítica. Talvez em situações da vida, nessa maratona, você desenvolveu o hábito de mentir para se dar bem. Você coloca lá no currículo assim, em inglês fluente, e fala assim: the book is on the table, e acabou aí. Você criou hábito de beber, de usar substâncias. Talvez você desenvolveu o hábito da pornografia. Você encontra alívio para o estresse e para as cobranças da vida, e um pouquinho de alívio nesse hábito de consumir conteúdo pornográfico no teu celular, na internet. E é um hábito. Isso aí tenazmente te assedia, está grudado e te prejudica a tua relação em casa, teu casamento, prejudica os teus relacionamentos. Tantos hábitos, meus irmãos, que a gente pode desenvolver. Por exemplo, o hábito, tem gente que às vezes desenvolve o hábito de querer agradar a todo mundo, e ela vive no inferno por causa disso. Prejudica ela quer agradar a todo mundo, e isso prejudica grandemente a sua vida. Como diz o texto que nós lemos, embaraça, enrola a vida da pessoa. Você tem padrões e reações assim, você consegue detectar coisas, reações suas que já viraram assim, um modo de ser seu que você quer mudar em nome de Jesus, que você deseja mudar, você quer se livrar disso. A boa notícia, meus irmãos, é que a palavra de Deus diz que a gente pode se livrar dessas coisas, amém? Porque a palavra de Deus diz aqui no texto, ela diz: livremo-nos, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Não importa o quanto está apegado a você esse comportamento, você pode se livrar disso para a sua libertação e para você correr a sua maratona de um modo muito mais livre, diz a palavra de Deus. E é uma boa notícia que ele nos dá aqui, o autor de Hebreus, que nós podemos nos livrar dessas coisas. E ele diz aqui que tem uma grande nuvem de testemunhas que nos inspiram a crer que é possível. Se não, veja, abra Hebreus 12:1, coloca aí na tela. Olha o que diz a palavra: portanto, também nós, visto que temos o que, irmãos, a rodear-nos, o quê? Já que nós temos uma grande nuvem de testemunhas, ele fala: livremo-nos. Olha que notícia boa, você pode se livrar dessas coisas que estão enrolando você, prejudicando você. E somos inspirados aqui, ele fala assim: tem uma grande nuvem de testemunhas, visto que nós temos essa nuvem. Que nuvem de testemunha é essa que ele está falando? O que ele está falando aqui, irmãos? Ele está falando do capítulo 11 de Hebreus. E o que tem no capítulo 11 de Hebreus?
Você pode ver na sua Bíblia, pode colar, amém, irmão? Pode colar, tá? É prova com consulta, amém? Prova com consulta. Capítulo 11 de Hebreus fala daquela galeria enorme, ele cita dezenas e dezenas de personagens do Antigo Testamento, a gente chama de a galeria dos heróis da fé. Essa que ele cita e tantos outros que ele fala que não dá tempo de citar, essa é a nuvem de testemunhas que está a nos rodear. E o que essa nuvem de testemunhas está dizendo? Nós completamos a carreira, nós completamos essa maratona, pela fé, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, nós completamos. E nós nos desvencilhamos. O que eles estão dizendo? Essa grande nuvem de pessoas estão testemunhando para nós, nos encorajando, dizendo assim: é possível a gente se livrar disso. É possível a gente ser transformado. É possível a gente melhorar. É possível a gente se desembaraçar dessas coisas que estão enrolando a gente, que nos prejudicam e fazem pessoas que estão ao nosso redor sofrer com esses nossos padrões, com essas nossas reações, com esses nossos comportamentos. É uma grande nuvem de testemunhas. Essas pessoas da palavra de Deus e tantas outras pessoas. Vou perguntar para você, você conhece gente que foi profundamente transformada pelo Evangelho? Eu conheço muita gente que foi transformada pelo Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus. E é maravilhoso. Essa nuvem de testemunhas, por exemplo, citando alguns dessa nuvem, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro era um homem impulsivo e controlador. Você conhece alguém assim? Que é impulsivo e controlador? Mas o apóstolo Pedro, com o passar do tempo, e quando você lê as suas cartas, você vê que esse homem que era um homem impulsivo e controlador, ele queria controlar Jesus, a agenda de Jesus, ele queria dizer para Jesus o que Jesus podia fazer, o que Jesus não podia fazer. Dominador, mas ele se tornou um servo do Senhor. Foi profundamente transformado. E o apóstolo João, uma outra testemunha, o apóstolo João era um homem explosivo. Um homem explosivo, diz o Evangelho, o temperamento dele, o hábito dele, o padrão dele. Tanto é que Jesus apelidou ele e o irmão dele de filhos do quê? Filhos do trovão. Por que, irmãos, Jesus apelidou eles de filhos do trovão? Porque eles eram gente explosiva. Quando os samaritanos não quiseram receber Jesus lá em Samaria, qual foi a sugestão de João, do apóstolo? O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para queimar tudo aqui, Senhor? Vamos queimar tudo esses caras aqui? Vamos pôr fogo? Vamos destruir? Porque não receberam Jesus. Esse era João. Mas o tempo passa. E a gente pode se livrar dessas coisas que nos prejudicam e sermos transformados de verdade pela palavra de Deus e pelo poder de Deus. O tempo passa e o filho do trovão virou o apóstolo do amor. Ele é conhecido na teologia como o apóstolo do amor. Não é incrível? Olha o tamanho da transformação. Ele é conhecido como o ancião afetuoso, porque lá no final da vida, nas cartas deles, ele se refere à igreja assim, dizendo assim, filhinhos. Ele vira aquele vovô afetuoso, o filho do trovão. Porque Deus tem poder para nos transformar. E nós podemos nos livrar desse pecado que tenazmente nos assedia e desses pesos que nos prejudicam. Uma outra testemunha dessa nuvem, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem, quando ele ainda era Saulo, ele era um homem absolutamente intolerante. Quem não pensasse igual a ele, para ele, devia morrer. Você conhece gente intolerante? Gente que não tolera um atraso de 1 minuto, você conhece?
já perde a cabeça. Gente que não tolera que você pense um pouquinho diferente dele. Você conhece gente assim? O apóstolo Paulo, ele era assim quando ele era Saulo. E no que Deus transformou esse homem? Pensa, ele era um homem totalmente intolerante. Ele virou o apóstolo do acolhimento do mundo. Ele virou o apóstolo dos gentios. Todo mundo cabe neste evangelho. Eu fiz de mim de tudo para com todos. Esse homem, que era um homem completamente intolerante, se torna o apóstolo de todos os apóstolos, o mais acolhedor e o mais compreensivo. Vira o apóstolo dos gentios. Não é incrível? O poder de transformação. É isso que a palavra de Deus nos incentiva aqui, nesse texto que nós lemos. E o que nós precisamos, meus irmãos, para fazermos essas mudanças difíceis na gente? A gente se livrar desses hábitos, padrões que nos enrolam, que nos fazem muito mal, prejudicam a nossa vida. E poderia falar muitas coisas aqui, mas eu quero falar só uma coisa, que o texto aqui de Hebreus 12:1 nos fala. Pode colocar Hebreus 12:1 aí, por favor. Tem uma palavrinha aqui que é a chave, para que a gente possa, de fato, na nossa jornada, na nossa maratona, trilharmos esse caminho onde nós vamos nos livrando daquilo que nos prejudica, vamos sendo transformados. O que é preciso? Ele fala aqui, perseverança. Olha o que diz o versículo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, pessoas que foram transformadas, dizem para nós, Jesus pode transformar você. Livremo-nos então. Se existe essa nuvem, esses muitos exemplos, livremo-nos de todo o peso. Eu acho maravilhoso isso. E do pecado que tão firmemente se apega. O pecado está grudado, está soldado em mim, mas é possível a gente se livrar dele. Eu acho maravilhoso isso. Que tão firmemente se apega a nós e corramos com o que, irmãos? Com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós precisamos do quê para trilharmos esse caminho de transformação? Perseverança. Por que nós precisamos de perseverança, irmãos? E eu quero encerrar rapidinho, dando 3 razões aqui, do porquê que a gente precisa de perseverança. A gente precisa de persistência para nos livrarmos desses padrões que nos prejudicam na nossa caminhada de fé. 3 razões para a perseverança. Primeiro, porque as mudanças que a gente precisa fazer, os pecados e comportamentos prejudiciais dos quais a gente precisa se livrar, essas mudanças podem ser bastante trabalhosas. Amém, irmãos? As mudanças podem ser muito trabalhosas, podem ser difíceis de serem feitas. Então, nós precisamos de perseverança, porque o texto fala que tem pecado que está firmemente colado na gente. A gente já repetiu tanto o comportamento, que aquilo já faz parte da nossa reação, virou hábito na nossa vida, já virou reação automática, está colado na gente. E para mudar um hábito, muitas vezes não é fácil mudar um hábito. Você se habituou a viver de um jeito, a reagir de um jeito, a fazer as coisas de um jeito, você se habituou. E mudar isso exige da gente esforço, exige da gente perseverança. O que eu quero dizer, meu irmão, é que tem muita coisa que a gente, para mudar, não vai ser da noite para o dia, amém? Não vai ser da noite para o dia, não vai ser instantâneo. Não tem um comprimido que você toma e para mudar. Ó, toma esse chá aqui, maracujina, amém? Você que criou o hábito de ser raivoso, estressado, está prejudicando você,
toma maracujina. E aí, tomou um copo de maracujina, uma taça, você vai ficar aquele sujeito assim, mais calmo do que a calma. Não tem. Precisa perseverança. Não tem mágica, não tem truques. Não tem. Mas é dia a dia, negando a mim mesmo. Dia a dia, tomando decisões. Dia a dia, fazendo um processo de revisão. E aí nós vamos trilhando esse caminho dessa transformação. As mudanças, meus irmãos, podem ser trabalhosas, por isso precisa perseverança, porque ela vai exigir da gente sacrifícios. Às vezes a mudança exige que a gente faça o quê? Sacrifícios. A gente tome decisões, a gente tem que abrir mão, às vezes, de coisas. A gente vai ter que, às vezes, se afastar de pessoas, sacrifícios. A gente vai ter que se afastar. Vai ter que sacrificar para a mudança acontecer, para a gente se libertar disso que está me prejudicando. Eu vou ter que, às vezes, sacrificar coisas que eu gosto. Eu não vou mais para a cama com o celular. Vou ter que sacrificar o PlayStation. Amém, jovens? Ninguém falou amém, ó. Só os idosos falaram amém. Os irmãos da melhor idade falaram amém. Os jovens, tudo. Não sei, para um o PlayStation não é um problema, mas para você talvez se tornou um grande peso que está atrapalhando você. E aí vai ter que fazer sacrifícios. Mas principalmente, meus irmãos, a mudança às vezes ela é trabalhosa, sabe por quê, irmãos? Porque muitos comportamentos destrutivos que a gente desenvolve, eles às vezes trazem recompensas momentâneas para nós, trazem ganhos secundários, trazem recompensas, e por isso que é tão difícil às vezes eu deixar aquele hábito. Por exemplo, o álcool, a droga ou a pornografia são muito prejudiciais, mas tem uma recompensa ali. Qual é a recompensa? Me traz um alívio momentâneo. E por isso é difícil deixar. Às vezes, a mentira me traz uma vantagem momentânea. Mentira. E aí, você vai desenvolvendo, vai se envolvendo, e aquilo vira o hábito de mentir. Por exemplo, no meio evangélico, na igreja hoje, usar medo e culpa para as pessoas contribuírem. Já viu isso? Aconteceu ou não? É uma mentira. É contra a palavra de Deus. Isso é antibíblico. Usar medo e culpa para as pessoas contribuírem. Então eu chego aqui na hora da oferta e digo assim: se você não der aqui, você vai dar na farmácia. Aí o cara falou: opa, vou dar na igreja, que eu não quero dar na farmácia, eu quero adoecer, porque é o que está sendo dito: se você não contribuir, Deus não vai te abençoar. Isso é verdade ou é mentira? É mentira, mas dá certo. Aí vem a tentação, para aumentar a arrecadação. É uma mentira. A gente joga um negocinho e vai, aí dá certo. Você veja a recompensa, vem ou não vem? Vem ou não vem uma recompensa? Vem uma recompensa, aí eu faço de novo, e daqui a pouco eu me tornei um líder, um pregador que prega contra a palavra, tudo em nome de Jesus. As maiores mentiras, oprimindo o povo, a igreja. Isso acontece. O problema, meus irmãos, é que exige da gente perseverança, porque tem muito comportamento que a gente faz, são vícios, são hábitos que nos prejudicam, mas existe um ganho secundário, momentâneo, traz algumas vantagens. Quando eu falo
Lá em casa, ninguém me ouve. Pessoal, a janta está na mesa. Está todo mundo no celular. Ninguém ouve, ninguém vem. Pessoal, a janta está na mesa. Aí eu dou um grito. Ah, mas que porcaria, pessoal, a janta está na mesa. Aí o que acontece? Aí todo mundo vem correndo. Mas também vem lá e senta na mesa. Tem um ganho secundário, o grito ou não? Claro. Quando eu falo, ninguém me ouve. Quando eu grito, prestam atenção. Aí eu começo a desenvolver. Aí o cérebro fala assim, opa, para a gente conseguir o ganho mais rápido, já começa gritando. E dali um mês, meu amigo, é só gritaria em casa. E já virou hábito. Por isso que eu preciso de perseverança. Eu preciso de perseverança, porque, em primeiro lugar, as mudanças podem ser bastante trabalhosas, mas porque também, meus irmãos, eu preciso de perseverança, porque às vezes nós temos recaídas. Eu estou comprometido a melhorar, eu estou comprometido a caminhar o caminho da transformação pessoal para eu me tornar cada vez mais parecido com Jesus. Eu estou comprometido com isso. Mas às vezes estamos lutando para mudar, mas a gente acaba às vezes recaindo em padrões antigos. Pesos que a gente já se livrou, a gente volta a carregar. Recaídas. A Bíblia fala muito de recaídas, pessoas que tiveram recaídas em comportamentos. Por exemplo, o apóstolo Pedro, vocês lembram, né? Ele negou Jesus 3 vezes, segundo os evangelhos. Aí o tempo passa. Quando chega lá em Atos 10, ele nega Jesus de novo 3 vezes. Em Atos capítulo 10, quando tem aquela visão do lençol, e aí Jesus fala para ele assim, dá uma ordem, Pedro, levanta, mata e come. O que Pedro fala? De modo nenhum, Senhor. Olha, ele está desobedecendo a uma ordem de Jesus. E ele faz isso quantas vezes? 3 vezes. Recai numa negação, recai num padrão. E aí o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas que depois, mais para frente ainda, o apóstolo Pedro precisou ser corrigido publicamente, porque o comportamento dele estava sendo um comportamento ruim lá na cidade de Antioquia. E ele precisou ser corrigido. Recaídas. Um homem de Deus, mas que tem recaídas. Moisés teve recaídas. Moisés, ele tinha às vezes ele ficava muito impulsivo em momentos de indignação. Você conhece gente assim ou não? Que fica muito descontrolada quando está indignado? Aqui ninguém, né? Amém? Isso é só para os outros, né? A gente não sabe o que é isso, mas assim, muito descontrolado quando está indignado. Moisés tinha isso, tanto é que quando ele ficou, diz a palavra de Deus lá em Êxodo, no início de Êxodo, quando ele ficou indignado que um egípcio estava espancando um judeu, um hebreu, o que ele fez com o egípcio? Ele assassinou, só isso, ele cometeu um assassinato, pouca coisa, né, irmãos? Ele perdeu a cabeça, né, e cometeu um assassinato. Ele tinha, às vezes, essas reações, Moisés, mas Deus trabalha, só que tem uma recaída. Quando ele está descendo do monte lá, que ele foi receber as tábuas da lei, e aí ele vê o povo adorando o bezerro de ouro, ele faz o quê? Ele fica indignado, e ele vai e joga os tablets. Ele tinha 2 tablets, irmãos, assim, 2 tablets. Ele tinha os tablets, as tábuas. E ele foi lá e fez o quê? Arrojou, ele quebrou aquilo, ele jogou aquilo no chão. Nervoso, com raiva. As tábuas que Deus escreveu com o dedo dele. Aí teve que voltar para o monte, receber tábua nova. Porque no momento de indignação, ele tem essa reação, uma recaída. Aí o tempo passa. E aí chega um dia que o povo de Israel começa a reclamar que não tem água. E aí ele, de novo, fica descontrolado, uma recaída. E ao invés de ele falar com a rocha, ele faz o quê? Indignado. Ele bate na rocha.
E essas reações trouxeram grandes consequências para a vida dele. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que a gente precisa perseverar, porque a gente está aqui comprometido em sermos transformados, mas às vezes a gente tem recaídas, e essas recaídas podem fazer você desanimar. Essas recaídas podem fazer você se conformar. E você acaba desanimando da transformação, que você fala assim, olha, eu tenho tentado de verdadeiramente, mas às vezes o pecado está sendo mais forte do que eu, e eu acabo desanimando de buscar essa libertação, de me livrar disso, que a palavra de Deus diz que eu posso me livrar. E a terceira razão, por que a gente precisa perseverar nessa busca de transformação, meus irmãos, que é possível de acontecer, é porque o diabo vai tentar desanimar você. O diabo vai tentar desanimar você da busca por transformação. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós estamos num campo de batalha espiritual. A gente não está vendo, mas ao nosso redor, aqui que a Bíblia chama de as regiões invisíveis, regiões celestiais. E essas regiões, elas estão povoadas por seres espirituais. Alguns seres são bons, são os anjos, mas a Bíblia fala também que existem sim principados, potestades, demônios. Existem essas realidades, segundo a palavra de Deus, e nós estamos no meio desse campo, e a palavra de Deus fala que um dos nomes do diabo é que ele é o acusador. Ele é o acusador dos irmãos, e ele é maligno, e ele lança dardos inflamados contra a gente, ele lança dardos, ele joga ideias, ele joga dúvidas, joga medo, ele joga coisas, os seus dardos contra nós para nos prejudicar. E o diabo, meu irmão, ele quer desencorajar você a trilhar o caminho da transformação, porque ele fica dizendo para você, você nunca vai mudar, você não é igual ao seu irmão, você não vai mudar. Quantos regimes você já começou? Ó? Já parou? Quantos? Você para, você não é forte, fica jogando. Ah, isso é inútil, você já tentou isso tantas vezes, é melhor você desistir. E vem esses dardos contra nós, e nós precisamos perseverar, porque uma das coisas, meus irmãos, que o diabo quer fazer, ele quer tentar desanimar a gente nessa nossa maratona, rumo ao nosso alvo, onde nós podemos sim ir nos libertando de coisas que atrapalham a nossa vida e fazem pessoas que a gente ama sofrer. Palavra de Deus, ouça a palavra, não ouça o diabo, amém? Ouça a palavra. A palavra de Deus ensina a regeneração. A palavra de Deus fala sobre o novo nascimento. A palavra de Deus fala sobre santificação, sobre a nossa transformação pessoal, e que nós podemos sim ser transformados instantaneamente? Não, mas ser transformados de glória em glória, porque nós vamos sendo transformados de fé em fé, de glória em glória. E o que eu queria deixar para nós hoje aqui, como reflexão no teu coração, meu irmão, é isso. Uma boa notícia que a palavra de Deus nos traz é que a gente não precisa ser escravo do nosso passado, de comportamentos que nós desenvolvemos, que nos prejudicam, de hábitos, de padrões, mas que nós podemos sim, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pelo poder da palavra de Deus, nós podemos nos livrar, nos desembaraçar desses pesos e desses comportamentos que estão colados às vezes na gente, e que nos prejudicam tanto a nossa vida, mas Deus pode nos libertar, Deus pode nos transformar, e nós temos para provar isso, uma imensa nuvem do quê? De testemunhas,
que dizem, dá sim. O que eu acho maravilhoso nessa nuvem de testemunhas é que lá tem homens, tem mulheres, tem gente de todas as nações. Nessa nuvem de testemunhas tem jovens e tem velhos. Tem todo tipo de gente dizendo, pela graça e pelo poder de Deus, a gente pode se desembaraçar, se libertar e correr a nossa corrida, meus irmãos, muito mais livres, muito mais vivendo conforme a vontade de Deus. Amém? E para isso, olhe para o autor e consumador da nossa fé. Porque às vezes, meu irmão, a gente não tem o poder. Muitas vezes, na verdade, a nossa força de vontade é fundamental. Mas a nossa força de vontade não é suficiente. Nós precisamos do poder de Cristo. E eu pergunto para você, aonde Cristo está agora? Nós lemos no texto. Olhe para Jesus, porque aonde Jesus está agora assentado? No trono. Ele é o rei, ele tem o poder de intervir. E olhando para ele, para esse Senhor que está entronizado, olhando firmemente para o Senhor, e para esse poder, nós somos consolados, de modo que a gente olha e fala assim, eu não vou desanimar. Por quê? Porque eu tenho o Senhor entronizado na minha vida. Então eu vou correr. Eu sei que eu tenho que lutar, tenho que perseverar, mas eu vou fazer isso, porque as mudanças não são fáceis, são trabalhosas. Às vezes a gente tem recaída, tem a batalha espiritual, mas a gente tem o Senhor entronizado. Você quer vencer, meu irmão? Olha para Jesus, sentado mesmo aí, fecha os teus olhos, abre o teu coração para o Senhor.